Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, que pela 13ª vez está dedicado ao tema da Divina Providência. Creio na Divina Providência. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, o carinho de Deus, a solicitude de Deus por todas as suas criaturas, até as mais insignificantes. E, considerando o programa anterior, a providência divina que atua mesmo quando os homens praticam o mal. Mesmo eles praticando o mal, eles estão, por um mistério que não conseguimos compreender, a serviço da divina providência. Jesus disse a Judas Iscariotes: o que você tem a fazer, faça depressa. E do mal que Judas Iscariotes cometeu, a traição de Cristo, a mancomunação com aqueles que queriam ver Jesus morto, Deus Todo-Poderoso soube tirar desse mal um bem infinitamente maior, a nossa redenção. No Antigo Testamento, nós temos a figura de José, que foi vitimado pela ira, pela raiva, pela inveja, pelo ódio dos seus irmãos, que fizeram tudo aquilo com ele. Não vamos repetir, porque já foi citado no primeiro bloco. E agora vamos para o ocaso dessa história. No livro do Gênesis, é o personagem que tem mais capítulos no livro do Gênesis dedicado exclusivamente a ele, mais até do que o próprio Abraão, pela importância de José na história da salvação. José, que é modelo, que é tipo, que é imagem remota de nosso Senhor Jesus Cristo. O inocente, que é vítima do ódio dos seus irmãos, inocente que tentam matá-lo, mas Deus o livra, e ele, vítima do ódio dos seus irmãos, parte para o Egito, e depois de muitos acontecimentos drásticos, dolorosos, terríveis, e em tudo isso a providência divina agindo, até que ele se torna primeiro-ministro do Egito, dá-se a conhecer aos seus irmãos, perdoa-os e faz essa belíssima interpretação: é para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, eles odiaram, eles venderam o irmão, mas foi Deus quem os mandou. Quem mandou o rapaz na frente deles, para, por assim dizer, preparar o caminho para um dia beneficiá-los, tirá-los da tragédia, da fome, da miséria a que estava submetida a terra de Palestina. E eles vão para o Egito comprar víveres e lá José se dá a conhecer. Uma história impressionante que mostra como misteriosamente, não digo harmonizam-se, mas caminham concorrendo a maldade do homem que quer a nossa desgraça e a bondade de Deus que quer a nossa felicidade. Essa vontade, por vezes, parece silenciar, parece não fazer absolutamente nada, parece omitir-se, mas é somente aparência. A providência divina nunca se omite. A vontade de Deus se cumpre mesmo quando os homens pretendem contrariá-la, pretendem colocar intransponíveis obstáculos. A providência divina, apesar disso, age. Repito, para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. E mais, Deus enviou-me adiante de vós. E mais, no versículo 8 de Gênesis 45, não sois vós que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. E eu refletia isso no primeiro bloco, isso me impressiona tremendamente. Ou seja, o homem quer o mal do outro, mas nisso, fazendo o mal, na verdade, é Deus quem realiza o bem. Como conjugar isso se o mal atinge, o mal prejudica, o mal dilacera e mesmo assim Deus cumpre sua infinita, misteriosa e abscôndita vontade? Mas é assim. Mas repito,
exaustivamente, para que ninguém tire uma interpretação, uma ilação equivocada dessa minha colocação, aliás, dos textos da Escritura. Deus mesmo que me enviou, não significa dizer que foi Deus mesmo quem odiou, que foi Deus mesmo quem concorreu, que foi Deus mesmo quem impeliu, quem sugeriu ou quem obrigou os irmãos a venderem o seu irmão. A nutrir ódio pelo seu irmão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como conjugar? Na hora em que eles estão vendendo o irmão, na hora em que eles estão odiando o irmão, na hora que eles estão jogando o irmão na cisterna, como é que Deus mesmo está agindo? Aqui, essa pobre criatura silencia. Mas essa pobre criatura católica, apesar de ser bispo católica como todos vocês, de joelhos se dobra diante do Senhor e diz: eu creio nesse mistério abismal, nesse mistério insondável. Sim, Senhor, é preciso muita fé para acreditar que mesmo quando o mal está vencendo, está atuando, mesmo quando a maldade está imperando, a tua santa vontade está já em ato, está triunfando. Na minha cabeça, sem a fé, isso não entra jamais. Mas eu sou um homem de fé, como você, caríssimo telespectador, e olho e contemplo todas as pessoas que, no seguimento de Cristo, e aqui é impossível não falar de nosso Senhor Jesus Cristo, vítima das agruras, da maldade, da perversidade, do ódio, vítima da inveja, da ira dos seus opositores. Ira que, diga-se de passagem, foi crescendo no decorrer dos 3 anos da vida pública de Jesus, até que a situação se tornou de tal forma explosiva, de tal forma ela se tornou insustentável que Judas procura aqueles que querem ver Jesus morto, acerta as moedas de prata, 30 moedas de prata, e entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, que se submete a uma das mais cruéis, sem dúvida alguma, a mais cruel, a mais indizível, porque Ele é Deus, a vítima mais inocente da maldade dos homens na história da humanidade. E desse mal perverso, desse aparente triunfo de Satanás, a providência divina estava atuando, estava concorrendo de uma forma misteriosa. Repito a frase que mais me comove em todo o livro do Gênesis: não sois vós que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. E aqui a fé na providência divina se espanta, silencia, não tem palavras para explicar esse mistério, simplesmente diz: eu creio, eu adoro o Senhor, o Deus providente. Para concluir esse programa, agora vamos à leitura que José faz de todos esses acontecimentos na ótica da providência. Um texto que eu pediria a você que gravasse, seja no seu computador, seja na sua Bíblia, ou anotasse num caderno, porque é um texto que, oxalá, você memorize e jamais esqueça. É apenas um único versículo. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Eis o que espanta o nosso coração. Até das pessoas mal intencionadas, Deus tira um bem tremendo. Às vezes, os mal intencionados, Deus permite que eles ajam, enquanto que os bem intencionados, Deus proíbe que eles ajam. E provo. Quem lembra da boa intenção do apóstolo Pedro, quando Jesus disse que era necessário que ele subisse a Jerusalém, que ele padecesse, que ele sofresse muito, que ele fosse rejeitado, que ele morresse, ao 3º dia ressuscitasse? Oh não, Senhor, disse São Pedro, bem intencionado, Deus não permitirá que isso te aconteça. Qual foi a reação de Jesus? Arreda-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens.
Quem lembra da boa intenção de São Pedro quando puxou a espada para cortar a orelha do soldado que o Evangelho segundo João chama de Malco? Guarda a tua espada. O bem-intencionado Pedro, que queria defender Jesus, não, a boa intenção agora não vai prevalecer. A intenção que vai prevalecer é a intenção má. Não porque Deus queira, mas porque permite que ela aconteça para dela tirar um bem maior. Pois Deus sabe que naquela hora o que convém para que sua providência redunde triunfante, para que ela prevaleça, para que o bem triunfe sobre o mal, é que agora aparentemente o mal triunfe e não aquela boa intenção. Porque Deus tem os seus planos, tem os seus momentos, tem suas ocasiões e tem suas modalidades. A providência absolutamente misteriosa. Repito, a frase de José. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Digam se isso não surpreende. Quando Deus coloca pessoas mal intencionadas na nossa vida e elas nos atingem, elas nos ferem, elas nos prejudicam, Deus permite, meu Deus do céu, fui roubado, fui agredido, fui xingado, o mal aconteceu a mim, a minha família, e eu aperreado, aflito, angustiado. Meu Deus do céu, por que isso agora? E no plano de Deus, vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Se isso é espantoso demais para você, para mim também é. Mas eu creio na divina providência e peço ao Senhor, livrai-me do mal, livrai-me também dos mal intencionados, mas, se for a vossa vontade, Senhor, que prevaleça a má intenção de certas pessoas na minha vida, eu chorarei, eu sofrerei, mas jamais blasfemarei contra a vossa santa vontade. Se na hora não compreenderei, não vier a compreender, se não compreender ao longo de toda a minha vida, creio, porém, na vossa providência e previdência. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Terminamos assim mais uma parte do Antigo Testamento, não acaba por aí, porque no próximo domingo ainda vamos refletir sobre outra personagem justa, inocente, que foi vítima de uma série de acontecimentos permitidos por Deus. A figura do santo e inocente Jó. Uma santa e abençoada semana para você. Até breve, até o próximo domingo, se Deus quiser.